Olá, meus seres! Eu espero que vocês estejam bem. Se chegou até aqui, estamos estudando biologia, estamos juntos para você brilhar. Se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative as notificações para o mais rápido a gente chegar até você com informação de qualidade para você brilhar nos seus estudos, no seu Enem, no seu vestibular, na sua faculdade, na escola, no que você estiver estudando, às vezes por curiosidade, essa disciplina maravilhosa chamada biologia. Espero que tenha assistido às aulas anteriores, onde nós falamos em conceitos em genética. Além dos conceitos, a gente trabalhou primeira lei de Mendel, variações da primeira lei, lá nas heranças sem dominância e na herança com codominância. E agora eu fiz uma representação aqui dos famosos heredogramas. Os heredogramas são representações das gerações, dos cruzamentos possíveis. E geralmente ele vai estar associado, às heranças chamadas de humanas, principalmente polidactilia, principalmente albinismo, principalmente fenilcetonúria. Então as provas fazem essas citações. Quando nós fazemos representação, eu posso falar para você que um casal, por exemplo, teve uma criança como um descendente. Sexo não especificado. Pode aparecer um losango lá, nessa representação de criança. Então eu não fiz uma identidade do sexo biológico desse indivíduo. Mulheres, círculos, homens, quadradinhos. Aqui, representação de indivíduos que possam ter falecido. Aqui, o cruzamento desses indivíduos com a formação de descendentes. Então, esse traço aqui representa a união desses indivíduos para a geração de descendentes. Aqui nós temos dois traços unindo esses indivíduos que vão representar um cruzamento consanguíneo, então entre esses indivíduos próximos. E aí eles tiveram geração de descendentes. Geralmente esses indivíduos aqui não pintadinhos não são afetados por uma característica. Esses outros pintadinhos geralmente são afetados por uma característica. Aqui um cruzamento com a formação de gêmeos, só que dizigóticos ou bivitelinos, aqueles que não são idênticos, tanto que eu representei aqui menino, menina, ou homem, mulher. Aqui cruzamento e formação de gêmeos monozigóticos, gêmeos idênticos, mesmo sexo biológico, e aqui um traço que mostra essa identidade desses indivíduos. Então isso aqui é uma pequena parte da representação dos heredogramas, já que a realidade é aparecer assim para você, com uma determinada herança. As heranças chamadas de autossômicas são aquelas que têm a mesma probabilidade de ocorrer no sexo biológico masculino, no sexo biológico feminino. Elas estarão em genes num dos 22 pares de cromossomos chamados de autossomos. Elas não estão nem no cromossomo X, nem no Y. Então, albinismo é uma herança recessiva. Polidactilia é uma herança dominante. Lembrando que as heranças recessivas manifestam-se apenas em homozigose. As dominantes se manifestam em homo ou heterozigose. Então o indivíduo pode ser pesão, pezinho, pesão, pesão, e ele vai manifestar polidactilia. Polidactilia, presença de mais de 5 dedos em pés ou mãos. Albinismo, a ausência da produção do pigmento chamado melanina. Então nós teremos representação de heredogramas. Nós colocamos números romanos para representar gerações, então geração 1, geração 2, geração 3. Aqui também geração 1, geração 2, geração 3. E aí os indivíduos de cada geração. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aqui 1. Então a prova pode falar, qual é o genótipo do indivíduo 2, 3? Genótipo? Ele te deu os fenótipos. Fenótipo não afetado, não afetado. Teve um descendente afetado e um não afetado. Geralmente, quando você olha para isso, eu vou olhar e pensar assim. Se ele não falar que é uma herança recessiva, não falou. Ele quer que você saiba se é uma herança recessiva. Eu vou pensar assim, esses indivíduos, se eles forem azinho, azinho, eles são afetados. Azinho, azinho são afetados. Eu chutei, ele não falou. Aí eu vou ter que pensar, um azinho, mamãe, um azinho, papai. Um azão para dizer que o azão determina a condição não afetado. Dá certo? Se eu colocar aqui um casal heterozigótico, ou seja, não afetado pela herança, ele tem a capacidade de gerar um descendente afetado? Sim. Então um alelozinho vem da mãe, outro alelozinho vem do pai, esse indivíduo é afetado. Ok. Se eu colocar aqui azão alguma coisa,
azão alguma coisa, não são afetados. Azão alguma coisa, não é afetado. Azão, azinho. Azão, azinho. Mesmo esquema de cima. Por que azão, azinho, sóste? Um azinho vem da mãe, o outro azinho vem do pai. Naquele primeiro desenho que eu fiz da genética, pensando no espermatozoide, o óvulo, a fusão e aí a representação de que nas células reprodutivas, ou seja, gametas, nós temos apenas um dos dois alelos. Lembra? A pureza dos gametas da primeira lei de Mendel. Os gametas são puros, contêm apenas um alelo. No caso lá, um dos fatores. Quando nós olhamos para isso, eu tenho uma herança recessiva e a partir dos fenótipos não afetado, afetado, eu consegui identificar os genótipos. Então isso é uma realidade na sua prova e às vezes eles pedem para você cruzar indivíduos aqui e ver probabilidade de aparecer. Farei testes em próximas aulas, então acompanhe todas as aulas comigo. Agora aqui embaixo, uma herança dominante. Se essa herança é dominante, a gente vai pensar um pouco diferente. Posso pensar nesse casal que é afetado, tem um descendente não afetado e um descendente não afetado, esse aqui, e um descendente afetado. Mas eu posso pensar assim, casal pesão, pezinho, pesão, pezinho. Agora, o que faz ele ser afetado é o pesão, não é o pezinho. O que faz ser afetado aqui era o azinho, azinho. Os dois alelos, as duas versões recessivas. Agora, eu coloquei pesão, pezinho, pesão, pezinho, e aqui eu vou ter que pôr pezinho, pezinho, porque ele não é afetado. Então, a polidactilia é dominante. Ela pode se manifestar em homo ou heterozigose. Esse aqui é pesão alguma coisa. Eu não sei te dizer se é pesão, pesão ou pesão, pezinho. É pesão alguma coisa. Esse aqui, sócio. Opa, esse é pesão, pezinho. Ué, como que você sabe que esse é pesão, pezinho? Porque olha esse aqui, esse indivíduo recebeu um pezinho, que tem que vir do pai, e outro pezinho. A mamãe é não polidáctila. Pezinho, pezinho. Então aqui vai vir um pezinho, pezinho. Então pentadáctilo, 5 dedos. Polidactilia, mais de 5 dedos. Aqui eu posso ter pesão alguma coisa, mas eu tenho certeza que é pesão, pezinho. Ah, mas por que você tem certeza? Porque um pesão vem aqui do pai e a mamãe é pezinho, pezinho. Então ela só vai mandar os pezinhos. Então esse é pesão, pezinho. Cruzado com pezinho, pezinho, esse indivíduo recebe o pesão aqui do papai e vai receber pezinho da mamãe. Então, dessa maneira, eu consigo determinar genótipo a partir dos fenótipos que eles representaram nos heredogramas. O heredograma vai mostrar para nós a nossa árvore genealógica, de onde viemos, quais nossas relações, os nossos parentes próximos, mais distantes, e a gente pode ir vendo essas características e a transmissão de determinados alelos, de determinados genes. Então isso aqui é uma realidade, ou é extremamente comum em muitos vestibulares. Óbvio, aqui eu te dei duas situações. Esses aqui são indivíduos não afetados, geraram um descendente afetado. Então, os pais são heterozigóticos. O alelo azão faz com que ele produza pigmentação na pele. Azinho, azinho não produz pigmentação. Então, o fenótipo albino. Agora, embaixo, a herança dominante. Casal afetado teve um descendente não afetado pela herança. Pezinho, pezinho, e aqui pesão, pezinho, pesão, pezinho. Seja sensível para ver essas pequenas diferenças. É um gene com 2 alelos. Herança recessiva. Você precisa dos 2 para manifestar. Dominante. Você precisa de pelo menos um. Pode ser pesão, pezinho. Pode ser pesão, pesão, os indivíduos afetados. Nas heranças recessivas é comum a gente ver salto de geração. Uma geração que não tem a doença, depois alguns indivíduos que têm a doença, depois não têm a doença, e a gente pode ver salto. Na herança dominante, praticamente todas as gerações a gente vai ver ou identificar indivíduos afetados. Então a gente não vê muitas vezes o salto de geração. Então a gente pode usar o heredograma para ir desmistificando esse tipo de herança. Se é autossômica dominante, se é autossômica recessiva. Algumas provas vão exigir isso de vocês. Casos também de cruzamentos consanguíneos. Então, geralmente, você pode aumentar a chance
de manifestação de determinadas heranças recessivas. Então, os indivíduos azinho afetados. É mais fácil, às vezes, numa família encontrar um alelo responsável pela manifestação. Só que o indivíduo é azinho e aqui ele é um azão. Se ele tivesse uma relação de cruzamento com indivíduos fora da família, provavelmente ia ser mais difícil encontrar outra versão azinho. Mas entre indivíduos da família, entre indivíduos próximos, aí é mais fácil. Então, às vezes a prova fala que essas heranças genéticas ou as heranças autossômicas recessivas, muitas vezes, se manifestam mais frequentemente nesses casos consanguíneos pela maior chance de encontro desses alelos recessivos dentro das famílias. Então a gente vai fazer essa identificação aqui dos heredogramas e dos tipos de herança. Então a sua prova pode exigir. Dá uma olhadinha com calma, compara os indivíduos afetados e não afetados, compara quem representa essa manifestação. Aqui os indivíduos afetados são azinho, 2 alelos recessivos, então a herança autossômica recessiva. Aqui os indivíduos afetados, o alelo Pzão determina essa característica. Os Pzinho não são afetados por essa herança. Eu espero que você tenha me entendido. Se não, manda aí, explico para você. Se não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, ative as notificações para o mais rápido chegarmos até você. Abraço e bons estudos!